Você tem filhos? São bem educados os seus filhos? Você recebe elogios, tipo assim, nossa, minha amiga tem 2 filhos, 3 filhos, mas são tão educados, né? Ao passo que a outra assim, nossa, eu nem vou na casa daquela minha amiga porque os filhos são muito mal educados. Vamos falar desse assunto agora? Eu gostaria de saber, como que são os seus filhos? Manda aqui pelo WhatsApp pra gente, 91 17 0028. Ai, que linda, olha que bonitinha. Deixa eu falar aqui com a Dariane Bagatoli. Coach de filhos, pais e filhos. O que você é do Bagatoli? Sou prima. Você é prima do nosso Bagatoli, adoro ele. Um excelente profissional. Dariane, você tem filhos? Eu tenho, 2 meninas. 2 meninas. São educadas? São bem educadas? Sim. O que é uma criança bem educada? Olha, na verdade, assim, eu acho que é aquela criança que os pais conduzem de uma forma mais adequada, tem um conhecimento, tem uma habilidade maior para estar lidando com essas dificuldades do desenvolvimento delas. As birras, os conflitos, que às vezes os pais não entendem e tem a ver com o desenvolvimento cerebral da criança. Então, algumas birras são inevitáveis, mas dá para a gente conduzir de uma forma que elas tenham menor frequência, tenham menor duração. E isso faz com que a vida em família seja muito mais leve, muito mais tranquila. Porque criança mal educada, birrenta, assim, a partir de que idade a gente começa a ensinar o com licença, muito obrigado, por favor? Como é que a gente ensina isso? Já quando alcança para a criança alguma coisa, ou pede para ela trazer, traz aquele brinquedo de lá, por favor, para a gente guardar na caixa, mais ou menos assim, por aí começa? A gente ensina pelo exemplo, desde que eles são pequenininhos. Então, quando a criança começa a observar que o pai e a mãe agradecem, que o pai e a mãe pedem por favor, pedem com licença, ela automaticamente vai estar reproduzindo esse comportamento. Aí você vai ter uma criança que em qualquer ambiente, para ela é muito natural ela falar com licença, pedir por favor, você pode me passar essa caneta. Isso, está incorporado no dia a dia dela, né? Então é muito pelo exemplo, da dinâmica como os pais se relacionam com a criança. Mais uma vez, a responsabilidade dos pais aí presente. Sim, é verdade. Dariane, tem gente que você naturalmente conhece, pessoas que evitam até de sair de casa, né? E em determinados locais por conta dos filhos. Tem. E aí? Na verdade, assim, eu percebo que tem muitos pais sofrendo hoje. Muito. Sabe? Então, muito. Às vezes, tem pessoas até que falam assim, se eu tô indo pra casa, tô saindo do trabalho, indo pra casa, às vezes até é um sofrimento pensar isso. Porque sabe que vai chegar em casa e é aquele caos, então para sair, às vezes tem dificuldade também. Então, na verdade, precisa, sim, desse apoio. Eu costumo dizer assim, que a gente estuda tanto para nossa profissão, a Dariane é coach, né? Coach de pais e filhos. Isso. Trabalho com crianças e com pais, né? E a gente estuda tanto, às vezes, e acaba esquecendo. A gente acha que, às vezes, só amar os filhos vai ser suficiente. E quando a gente vai ver na prática, quando eles nascem, quando começam a crescer, a gente vai vendo que não basta, às vezes, só o amor, a proteção. A gente precisa desenvolver, às vezes, algumas habilidades. Tem, por exemplo, pais que te procuram, com que idade os filhos, que não tá mais dando para aguentar a malcriação, a falta de educação? 5, 6 anos? Tem desde os mais pequenininhos, 2, 3 aninhos, até os pais com filhos de 7, 8, 9 anos. E qual é a queixa maior? Essa falta de comportamento, essa coisa de principalmente as birras, né, a questão do choro, mas também essa questão de os pais pedem, a criança não faz, né, fica aquela coisa em casa, fica aquele estresse, a mãe fica mandando, a criança não faz, ou quando é pequenininho, às vezes a mãe acaba fazendo todas as vontades para que, pelo menos assim, a gente consegue ter um pouco de alívio, de paz. Só que daí no outro dia começa tudo de novo, né? Se você não lida da forma correta, né? Se você não tem persistência, insistência naquilo com o seu filho, essa consistência do comportamento diário dos pais, a criança ela vai entrando nessa dinâmica e a coisa não se resolve. Me dá um exemplo de caso que você conseguiu resolver? Por exemplo... Que melhorou? Desempenho escolar, a criança não tinha motivação para estudar em casa, para fazer tarefa, né? Depois a criança hoje faz a tarefa, vê importância naquilo, gosta, tem prazer, né? Isso numa criança maior. As crianças menores, esse estresse todo dá para administrar bem, né? Porque a criança menor, ela ainda tem uma imaturidade cerebral muito, muito grande, né? Principalmente até os 3 aninhos, né? O sistema límbico da criança, ele nasce pronto, então essa parte emocional nasce prontinha. Agora a parte racional vai se desenvolver até os 20 e poucos anos. Certo.
né? Então, quanto menor a criança, mais imatura nesse sentido. Só que a gente tem um outro problema, né? Nós temos pais que trabalham fora. Hoje a gente tem essa dinâmica. Uau! Aí fica com a avó, ou com a vizinha, ou com a babá, ou vai para a escola desde cedo, enfim. Como é que a convivência com pai e mãe, ela está cada vez mais reduzida, Dariane? Isso tem prejudicado bastante, Olga. É um dos fatores... Porque, assim, a primeira convivência mais importante ainda é com os pais. Sim. E antigamente isso se tinha. Você tinha parentes próximos. Hoje, às vezes, os pais estão isolados naquela cidade. Não tem nenhum familiar, não tem nenhuma avó, nenhum vô para ajudar, né? E a criança acaba tendo essa convivência, que é onde ela aprende esse relacionamento todo, esses valores da família, né? Essa forma de um lidar com o outro. E, às vezes, ela acaba não tendo tanto essa convivência. Fica a critério de outros cuidadores. Bom, resumindo, mais uma vez, família. Sim. O tempo que tenha qualidade. Tem a qualidade, justamente. Pai e mãe trabalham, não sei como podem fazer isso. Se o final de semana, sábado e domingo, é o suficiente para conseguir trazer essa criança, para que ela tenha um entendimento de que ela tem duas pessoas mega responsáveis por ela, que lhe dão amor, mas que também fazem críticas e que, se estão dizendo não, é para o seu bem, enfim. Vai ter 2 dias na semana para isso. Quem consegue, né, Dariane? Justamente. Tem gente que não consegue nem isso. É verdade. Tá complicado, hein? Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. É isso, gente. A gente roda, 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 roda. Vocês já observaram? A gente roda, roda, roda e cai onde? Família. Tudo, tudo. Se nós estamos com uma sociedade de pernas para o ar, não é o mundo que está de pernas para o ar, sou eu, é a minha família que está de pernas para o ar, não é mesmo? É o meu. Eu vejo com a minha neta. Meu filho e minha nora trabalham. Ela vai para a escolinha em que a minha nora trabalha o dia todo, e a gente se vê constantemente, cresce numa velocidade incrível, aprende coisas novas todos os dias. Eu vejo a dedicação que eles têm, principalmente o meu filho, no caso, que trabalha a semana toda, né? Final de semana inteiramente para aquela filha, sabe? E à noite também, né? Em casa. Mas ainda ele diz que é pouco, ele queria mais, ele queria estar mais com ela. Não é fácil. Antes de colocar filho no mundo, precisa pensar mesmo, porque é para toda a vida.